Bem, dando sequência às nossas reflexões da noite, sequência aos nossos estudos, inicialmente aqueles avisos, dos quais os nossos irmãos e irmãs já devem estar exauridos de ouvir, né? É a campanha permanente de alimentos em prol do Lar Espírita Pedro e Paulo, também Marmitex, 750 ml, porque nós continuamos lá com a tarefa de servir café da manhã, almoço e janta. E nós estamos sempre precisando de legumes, né? Porque com esse calor, os legumes perdem depressa, né? Aqueles que puderem cooperar com legumes podem trazer aqui ou deixar no Lar Espírita Pedro e Paulo. Queremos aproveitar para agradecer aqueles que cooperam conosco, não é? Cooperam com as nossas atividades, que são nossas. As atividades pertencem a todos nós. Convidar o pessoal para o estudo de sábado, a partir das 16h30 até as 17h30. Aqueles que quiserem comparecer, puderem comparecer, nos darão muita alegria. E também falar mais uma vez do Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Aqueles que quiserem se associar receberão todo mês um livro em sua casa, do catálogo da LEP, do catálogo da Didier e, eventualmente, livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Bem, nós hoje vamos estudar do livro Bem-aventurados os Aflitos, do Dr. Inácio Ferreira. Neste livro, ele estuda alguns versículos do Novo Testamento, ou do Novo Testamento. Alguns versículos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui no capítulo 16, nesta página, intitulada por ele É de Bom Alvitre, ele estuda do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Jesus estava conversando com os apóstolos e falando de sua partida, falando que logo ele partiria, ele seguiria por caminhos que os apóstolos não poderiam segui-lo. Ele estava se referindo à crucificação, porque estava se aproximando o tempo, e ele sabia perfeitamente. O Cristo sabia de tudo, conhecia o passado e o futuro. Ele sabia perfeitamente que o momento de sua prisão estava chegando. E ele disse aos apóstolos, Pedro replicou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Foi quando, logo em seguida, Jesus disse a ele que ele o seguiria, mas não naquele momento. Ele o seguiria, mas não naquele momento. E disse a ele, Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Vejamos
como Jesus sabia, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quer dizer, antes do amanhecer do dia, na madrugada. Habitualmente os galos cantam de madrugada, anunciando o alvorecer. Você me negará 3 vezes. E todos ficaram ali, um tanto estarrecidos, né? Doutor Inácio Ferreira comenta este versículo, estuda conosco este versículo, dando, evidentemente, a sua interpretação, a sua visão. O apóstolo Pedro desejava seguir a Jesus na hora do testemunho extremo. Mas o Senhor, que nos conhece a todos mais bem que nós próprios possamos nos conhecer, desaconselhou do tentame. Pedro não poderia ser preso naquele momento. Aliás, os apóstolos não poderiam dar o testemunho extremo naquele momento, porque eles deveriam continuar com a tarefa, com o trabalho, como continuaram. Cada qual viria a testemunhar a seu tempo, porque a exceção de João, evangelista, que partiu com mais de 100 anos, quando João partiu, naturalmente, ele tinha mais de 100 anos, todos eles foram assassinados. Alguns apedrejados, outros crucificados. Pedro mesmo seria crucificado, André, seu irmão, também. Judas, antes, havia se dependurado em uma árvore, profundamente arrependido do que ele tinha feito. Não vamos aqui discutir as causas. Todos eles haveriam de partir assim, de uma forma violenta. Mas naquele momento, eles não poderiam, porque eles teriam que seguir, como seguiram. Eles seguiram com a divulgação da Boa Nova, a Casa do Caminho, trabalhando, como bem descreve Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, João, Tiago, Pedro, Tomé, Bartolomeu, enfim, todos eles. O pescador de Cafarnaum caminhara com ele um bom trecho do caminho. Todavia, ainda não se revelava em condições de seguir além. Tanto é assim que, dizendo-se decidido a dar a sua vida pelo Mestre, não hesitou, logo em seguida, em negá-lo por 3 vezes. Talvez nem Pedro soubesse, nem Pedro tivesse tomado consciência do que ele fez quando ele foi apontado como seguidor de Jesus. Ele se esquivou. Ele disse que não. Foi quando ele ouviu o galo cantar, também 3 vezes. Ele ouviu o galo cantar. Quando ele ouviu o galo cantar, ele foi tomado por um arrependimento muito grande. E talvez também graças a esse arrependimento que o possuiu, que possuiu o seu espírito, é que ele continuou.
talvez devido ao arrependimento, o remorso de ter negado o Mestre, é que ele prosseguiu, ele continuou realizando o trabalho que era preciso realizar na divulgação do Evangelho. Ele se arrependeu amargamente. Mas ele também, por outro lado, admitiu a sua humanidade. Ele percebeu que ele não estava, vamos dizer, naquela condição espiritual que talvez se imaginasse estar. Ele ficou profundamente arrependido. E Dr. Inácio Ferreira diz aqui, muitos de nós, infelizmente, copiamos a atitude humana de Simão Pedro. Protestamos o nosso incondicional amor por Jesus. No entanto, quando chamados a maior cota de renúncia e sacrifício, em benefício da causa, nos encolhemos, reduzindo-nos à nossa verdadeira estatura espiritual. Interessante, acontece até hoje. Antes acontecia muito mais. Hoje um pouco menos. Você é espírita, não é? Não. Já fui ao centro tomar alguns passos, mas não significa que eu seja espírita, respeito, são pessoas boas. Não. Muitos respondem assim, se esquivam do testemunho. Ah, você recebe espíritos? Não, não recebo não. Eles é que me recebem. Antigamente isso era mais frequente, quando o preconceito parecia ser um pouco maior. Existe até hoje, claro. Mas quando... É igual hoje na política, não é? É igual hoje na política. Tem gente que não se confessa abertamente de direita. Depende da situação, não é? Depende da situação, a pessoa veste a camisa do Corinthians, veste a do Palmeiras, dependendo da situação. Quer dizer, é o que nos diz aqui o doutor Inácio Ferreira, não é? Quando chamados à maior cota de renúncia e sacrifício em benefício da causa, nos encolhemos, reduzindo a nossa verdadeira estatura espiritual. Por exemplo, nós aqui quase toda semana estamos fazendo campanha, né? Campanha. E tem muita gente que não aprecia, não vou mais naquele centro, é uma petição sem fim. Não quero vir aqui, vai lá na igreja do homem do chapelão e deixa lá o seu dízimo, né? Eles não pedem legumes. Nós aqui pedimos cenoura, beterraba, repolho. Lá, se você doar algum legume, você corre o risco de levar o legume na cabeça. Nós aqui pedimos legumes, arroz, feijão. Mas é verdade. Existem pessoas que fogem para não colaborar. Não, agora estão lá fazendo uma rifa, vendendo lá uma feijoada beneficente. Não, vai chegando o Natal, é uma pedição sem fim. Não vou mais. Existem pessoas assim, e habitualmente são as pessoas que às vezes mais podem. Às vezes são as pessoas que mais recursos têm. Fogem do testemunho, não é? Almejamos, diz o doutor Inácio, almejamos desempenhar tarefas de maior envergadura
e responsabilidade no campo da fé que abraçamos. Muita gente. Contudo, ante os primeiros obstáculos que surgem, engendramos complicados sofismas para justificar a nossa deserção ao dever. É muito interessante. Existem pessoas que às vezes começam a frequentar as casas espíritas e querem trabalho, mas querem um trabalho de ponta. Não querem começar mexendo latão, sopa. Não querem começar com uma vassoura, varrendo o chão. Não querem começar na coordenação. Querem começar, às vezes, e existem pessoas que dizem, eu estou lá, no centro, não me chamam para nada. Mas, e nós, nos oferecemos para alguma coisa? Não me chamam para nada, olha, todos os dias nós somos chamados. Mas nós não nos escolhemos. É aquela história que nós já contamos aqui, mas alguns não ouviram. Certa vez, 2 jovens, cremos que 2 jovens ingleses, admiravam muito Gandhi e o procuraram, porque queriam ser iniciados por ele. Já começa por aí a vaidade, né? Queriam ser iniciados pelo próprio Mahatma. Um auxiliar não servia, tinha que ser o Mahatma. Queriam ser iniciados pelo Mahatma. E eles conseguiram uma audiência com o Mahatma. Mas o Mahatma, sempre muito ocupado, era um homem ocupadíssimo. Ele estava lutando sem armas pela independência da Índia. O Mahatma, então, disse a eles, olha, vocês comecem aí ajudando, lavando as latrinas, porque agora nós não temos muito tempo para conversar. Mais tarde, conversaremos. E o tempo foi passando. E nada de uma nova audiência com Mahatma. Aí eles disseram, não é? Mahatma, ele deve ter esquecido, vamos até ele novamente, vamos pedir uma nova audiência. Foram pedir uma nova audiência, ele concedeu uma nova audiência. E falaram com ele assim, Mahatma, quando é que vai começar a nossa iniciação? Quando vai começar? Gandhi virou-se para ele e disse assim, já começou. Começou lavando latrina. Já começou. Eles certamente imaginavam que eles iriam sentar-se aos pés de Gandhi, né? Naquela posição de lótus, sentar-se aos pés de Gandhi, e Gandhi iria perder um tempo enorme com aqueles 2, né? Perder um tempo enorme com aqueles 2, falando a respeito da ahimsa, falando a respeito do hinduísmo, e falando. Gandhi disse a ele, não, já começou. É assim que começa. Existem pessoas que querem começar pela coordenação. Se não for assim, vão embora. E devem ir mesmo. Porque quem quer começar por cima, começa sem alicerce. Nós começamos aqui, há mais de 50 anos atrás. Mas começamos aqui lavando o centro. Não era desse jeito. O centro ficava coberto de terra, porque aqui tudo era terra. Vínhamos para aqui lavar o centro, lavar a cama de passes, a cabine de passes, servindo copinho de água fluidificada, carregando fubá nas costas, porque íamos buscar toda semana o fubá para fazer a sopa. Toda semana no Produtos Reina. Eu que nunca tinha carregado peso, tinha que vir com 15, 20 quilos.
nas costas, eu não sei como é que eu chegava aqui, com aquele fubá. E chegava coberto de fubá, né? Porque vaza, o fubá vaza. Vai vazando pelo saco. E isso era toda semana, porque senão não tinha sopa. Agora a pessoa quer começar coordenando. Tenha paciência. Tenha paciência. Então almejamos desempenhar tarefas de maior envergadura e responsabilidade no campo da fé que abraçamos. Contudo, ante os primeiros obstáculos que surgem, engendramos complicados sofismas para justificar a nossa deserção ao dever. Ele começa a surgir problema também, a pessoa logo se afasta. Melindra. É o melindre. Né? Ah, não. Lá aconteceu uma coisa que eu não gostei. Eu vi uma coisa que não gostei. Ora, então vai para onde gosta. Vai para onde gosta. Vai para onde não tem desgosto nenhum. E quando nós começamos aqui, nós tínhamos 2 pessoas na plateia. Na sessão mediúnica tinha 3. O Sinésio, que dirigia a reunião, a dona Sebastiana, que incorporava, já desencarnada, e eu, que nada sabia, doutrinando. Éramos nós 3, só. Éramos apenas 3 durante muito tempo. Chamamos ou clamamos por concessões de natureza mediúnica, que quando por fim nos são feitas, requisitando maior doação de nós mesmos, acabamos por abandonar, frustrando as mais otimistas expectativas em torno de nossa capacidade de trabalho. É de bom alvitre que antes de pleitearmos encargos de mais alta responsabilidade, procuremos nos habilitar para eles, para que não redundem em fracasso. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, agora não. Você não pode me seguir para onde eu estou indo. E não seguiria mesmo, porque Jesus estava indo para o Calvário. Não seguiria. Porque quando ele foi indagado, quando ele foi apontado como seguidor, ele se esquivou. No campo das convenções da vida no mundo, olha que coisa interessante. O homem escolhe o trabalho, mas no que tange às atividades de natureza transcendente, é o trabalho que escolhe o homem. Quer dizer, profissionalmente, nós escolhemos. Mas espiritualmente é o trabalho que nos escolhe. Quando nos percebe habilitados para essa ou aquela atividade, para essa ou aquela tarefa. É o trabalho que nos escolhe. Existe muita diferença. Existem pessoas que querem escolher tarefa. Querem escolher tarefa. Mas, sob o aspecto espiritual, é a tarefa que escolhe. Nós temos que entender, nós temos que compreender que é assim. E nós temos que ter senso de imortalidade. E precisamos de pensar o seguinte: nós estamos nos preparando hoje, nos preparando agora, para tarefas futuras. Para tarefas futuras. Talvez quando voltarmos à Terra, ou no mundo espiritual, ou às vezes nem no Brasil. Às vezes, quando voltarmos ao mundo espiritual, quem sabe estejamos nos preparando para reencarnar no seio de outra raça, descendendo de outra raça, para levar os princípios, levar esses princípios que nós estamos adquirindo agora. Quem sabe? Vejamos o exemplo de Allan Kardec, né?
E antes de ser Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele foi sacerdote druida lá nas Galhas. Depois ele foi John Hus, na Tchecoslováquia, o apóstolo da liberdade. Teve outras encarnações. Depois, finalmente, não é? Ele foi também antes Platão. Foi Platão, discípulo de Sócrates. Ele teve várias existências e estava se preparando. E se preparou para ser o codificador da doutrina espírita. O mesmo nós podemos dizer em relação a Chico Xavier, não é? Porque Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Ah, Chico Xavier era um privilegiado. Privilegiado de quê? Não tinha privilégio nenhum. Não é? O que ele tinha, o que ele teve, a tarefa que ele desempenhou foi fruto do esforço dele, de vidas anteriores, vidas passadas. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Não plantou, não colhe. E encerrando, diz o doutor Inácio, preparemo-nos, pois, e estejamos a postos, não nos esquecendo de que, quando executada em nome do Senhor, toda tarefa, por mais pequenina e insignificante, é privilégio que não merecemos. Quando nós executamos qualquer tarefa, por menor que seja, se é em nome de Jesus, ela é grande. Se é em nome do Cristo, qualquer tarefa, por menor que seja. Ora, nós já dissemos também aqui, às vezes visitávamos Antusa, que foi uma grande médium de cura, extraordinária médium de cura. Às vezes chegávamos na casa de Antusa, fora de hora, ela estava lá fazendo tapetes de retalho. Vendia os tapetes de retalho e com dinheiro comprava leite para as crianças pobres. Vendia os tapetes de retalho. E com dinheiro ela comprava leite para as crianças necessitadas. Quando executada em nome de Cristo, toda a tarefa é grande. Pessoa que às vezes está protegendo uma nascente, está protegendo uma planta, protegendo um animal, pessoa que auxilia alguém, que dá algumas palavras. Em nome de Jesus, isso é incomensurável. E ele encerra, quando Cristo considerar que os nossos braços em serviço já se encontram aptos a arcar com fardos mais pesados, sem que os procuremos, eles haverão de procurar por nós. E então não vacilaremos em carregá-los. Sem que os procuremos, eles procurarão por nós. Então nós não vacilaremos em carregá-los. Pelo menos nós esperamos, não é? Esperamos que não vacilemos em carregá-los. Mas muito interessante esta visão do Dr. Inácio Ferreira neste versículo do Evangelho de João. Não é? Porque nós todos somos chamados pelo Cristo a cooperar na construção do mundo melhor, fazendo o que está ao nosso alcance. Como dizia Chico Xavier, né? Jesus não nos pediu muito. Ele não nos pediu para escalar o Everest. Ele nos pediu apenas que nos amássemos uns aos outros. Interessante porque essa tarefa de amar, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo é a mais complexa, não é? É a mais difícil. Amar não custa nada.
Custa muito ao nosso egoísmo. Custa muito ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso personalismo. Custa muito, porque nós queremos ser amados, não é? É natural. Nós queremos ser amados. Mas não amar. É por isso que o irmão José diz que a caridade é a escola do amor. Através da prática da caridade, a gente vai aprendendo devagar. Nós vamos aprendendo aos poucos, o A, E, I, O, U, não é? Nós vamos aprendendo devagar, aos poucos, e vamos melhorando de nível, vamos nos preparando para que no futuro nós sejamos um pouco melhores do que somos. Agora, quando nós nos afastamos de tudo, nós nos afastamos do aprendizado. Nos afastamos do aprendizado e nos aproximamos do sofrimento. Nos afastamos da bênção e nos aproximamos da dor. A dor também é uma grande mestra, porque ela chega e não pergunta nada. Chega igual a minha professora que me alfabetizou. Um lápis, uma borracha e uma régua na mão. Apagava o que estava errado com uma mão, o lápis na orelha, apagava, pegava e dava com a régua. A menina! Mas era uma grande mestra.